Galera, muito bom dia. Eu sou Luciana, ou Lu Diniz. Eu fico aqui à frente da Wonderflow. E se você está assistindo essa aula gravada, é muito prazer também, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre produtividade. Então, eu quero fazer a aula de um formato mais dinâmico, tá? Então, por isso que a gente está fazendo a aula aqui no Zoom e eu quero ouvir vocês. Então, vocês que estão aqui presentes e as que não estão, infelizmente, não vão conseguir, mas vocês que estão aqui presentes, eu queria que a gente fosse conversando um pouquinho. Então, de tempos em tempos, vocês abrem o microfone de vocês para a gente conversar, beleza? A gente vai começar falando sobre produtividade, né? Então, assim, produtividade é um tema que eu ensino muito, tá? Então, o que eu faço aqui na Wonderflow, só para situar vocês? Eu trabalho com estratégias de negócios, então eu olho para a pessoa que empreende e foco na vida dela e foco no negócio dela. Por isso que a Wonderflow ela é uma escola de negócios. Então, aqui a gente tem tanto conteúdos que você pode consumir, então, eu quero comprar um curso, quanto uma mentoria focada no seu negócio ou mentoria em grupo, porque o objetivo é ajudar vocês a crescerem, é olhar para a empresa de vocês e olhar para vocês e entender de uma forma completa, holística, de que forma que vocês conseguem ter uma vida mais feliz, mais produtiva e com mais resultados. Então, a minha proposta aqui trazer para vocês alguns conceitos de produtividade, existem muitos, tá? Inclusive nos meus cursos eu falo sobre várias outras coisas, mas não daria para falar tudo aqui. Então eu pincelei algumas coisas para vocês entenderem de que forma que vocês conseguem trazer a produtividade de uma forma mais leve para a vida de vocês. E por que eu trouxe esse tema? Porque eu sei que produtividade está totalmente ligado à qualidade de vida, ao resultado que vocês têm na vida no dia a dia, né? E eu queria começar perguntando para vocês o que vocês entendem por produtividade. Então, se vocês puderem abrir aí o áudio ou o vídeo e me falar o que vocês entendem por produtividade na vida de vocês, a gente vai fazendo esse alinhamento. Me conta aí, galera. Quem quer Bom, vou falar? começar, já que ninguém se manifestou, eu vou. Vai lá, Gi. Eu sou suspeita, porque eu gosto muito do tema, estudo muito, tô sempre aí, e até falo um pouquinho lá no Insta. Eu Uhum. vejo produtividade como fazer o que precisa ser feito de maneira otimizada. Então, eu, por exemplo, trabalho poucas horas por dia para dar conta da minha demanda. Então, eu aprendi, porque eu tenho processos, eu aprendi isso. Então, para mim, a produtividade é isso. Tipo assim, eu não preciso ficar sentada na minha cadeira das 8 da manhã às 6 da tarde para entregar o que eu preciso entregar. Se eu sentar e trabalhar 2, 3 horas no dia, eu consigo entregar. Então, eu acho que é fazer de modo eficiente. Mais ou menos isso. Legal. Alguém mais quer falar? Não? Tá. Então, gente, olha só. A produtividade, existe um conceito aí de que é o fazer mais com menos. No caso, igual a gente falou, né? Fazer mais coisas com menos tempo, então ela dedica menos tempo. Só que eu gosto de trazer um conceito, não tá errado, tá certo, tá, Gi? Mas assim, eu gosto de trazer um conceito mais amplo de produtividade. Porque, para mim, a produtividade é você conseguir viver uma vida feliz de forma que você esteja de bem com você. Isso é ter uma vida produtiva na minha concepção. Então, imagine o seguinte, eu consigo fazer todo o meu trabalho, tá bom, beleza, matei isso daí em 2, 3 horas. Mas o resto da minha vida eu estou sentindo que não tem qualidade. Então, eu não tenho um tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, eu não tenho tempo para cuidar de mim. Então, efetivamente, a tua vida não está sendo produtiva de forma plena. Ela pode estar sendo produtiva em um item, que é o teu trabalho. Mas nós somos pessoas que somos holísticas, então a gente junta tudo ali, né? Não existe mais aquela coisa de, é só trabalho ou é só pessoa. É uma coisa toda. Então, se o nosso todo não estiver bom, o que acontece é que alguma coisa vai dar errado no meio do caminho. O nosso emocional vai ficar prejudicado. E aqui eu falo muito sobre a gestão de emoções também. Então,
eu quero trazer para vocês o conceito de uma produtividade autoempática, tá? A produtividade autoempática é aquela produtividade na qual você considera as suas necessidades, os seus sentimentos e aquilo que para você te traz felicidade. Porque, às vezes, você faz um trabalho para um cliente, 2 clientes, você fala, pô, meu financeiro tá legal, mas eu detesto trabalhar com esses clientes, eles me pagam bem, mas eu não estou feliz. O que que vai acontecer? O teu emocional não vai estar bom. E aí eu falo que a gente tem um chicotinho de plantão, né? E se a gente não está fazendo as coisas do jeito que traga felicidade para a gente vai se chicotear. No final do dia, você vai falar, putz, mas por que que fechei esse raio desse contrato com essa pessoa? Caramba, por que que eu estou trabalhando com isso? O dinheiro, gente, ele é muito, muito importante nessa terra, muito. Mas ele não pode ser tudo. Ele tem que ser o meio para te trazer felicidade, mas ele não pode ser o fim, entendeu? E tem muita gente que acaba se perdendo nesse fim. Então, o conceito que eu quero trazer para vocês aqui é de olhar para a vida de vocês e entender o que na minha vida eu estou sentindo que não está fluindo do jeito que eu gostaria. Ah, será que é uma prospecção? Será que é um fechamento? Será que é atender um cliente? Será que é estar bem com meu marido, com meu namorado? Será que é estar bem com os meus filhos ou com os meus pais? Será que é ter tempo para mim? Porque a produtividade engloba tudo isso, entende, meninas? Tá fazendo sentido para vocês isso? Me fala aí. Sim, gente? Beleza. Então, olha só. Quando a gente fala em produtividade autoempática, eu queria que vocês pegassem papel e caneta aí para vocês anotarem isso. A gente tem 7 pontos que são importantes de a gente olhar. O primeiro deles é o ponto da autocompreensão. E na autocompreensão, você tem que entender o que faz sentido para você. Pô, faz sentido para mim trabalhar 2 horas? 4, 5, 10? Eu não sei. Pode ser que você esteja num momento da sua vida que faz muito sentido você dedicar muito tempo a um projeto, porque você precisa dar um sprint, você precisa dar um gás ali, e você precisa dedicar o seu tempo naquele foco, naquela direção. E aí as pessoas de fora vão olhar e vão falar, você tá louca, você tá trabalhando 10 horas nesse projeto, ah, isso não é vida. Mas para você, naquele momento, está fazendo sentido. E você está se sentindo uma pessoa energizada com aquilo. Você está apaixonada por aquele projeto e você está colocando o seu melhor ali. E você tem que dedicar um X tempo ali. Aí vai chegar um momento que você vai ter tudo estruturadinho, que nem a Gi falou, pô, já tenho os processos claros, e tudo é rápido para mim, e tudo flui. Beleza, então isso aqui já está andando meio no piloto automático. Significa que você pode dedicar tempo para focar em outras coisas que também são importantes na sua vida. Então, essa autocompreensão é importante. O que que faz sentido para mim? É isso que você tem que se olhar no espelho e perguntar. Como que tem que ser a minha vida? Tá? Aí, o segundo ponto é o ponto da autoaceitação. Onde que entra a autoaceitação, meninas? A gente, muitas vezes, não aceita os nossos limites, porque a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo e a gente se compara com outras pessoas. Quem é que já se comparou com outras pessoas? Vocês já se compararam, falaram assim, pô, mas fulano tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então, é isso, Alê. Quando a gente se compara com outras pessoas, o que acaba acontecendo é que a gente se frustra demais, porque a gente se espelha na vida de alguém que a gente não sabe a realidade das 24 horas dessa pessoa. Quem olha, por exemplo, a vida da Gi, não sabe o que tem por trás desse sorriso aí da capa de 2 horas eu funciono e dá tudo certo. Quem está aqui não sabe da minha rotina. Então, se a gente olha a vida de uma pessoa, a gente está olhando uma fotografia. E isso impacta a nossa vida emocionalmente. Porque você acha que a grama do vizinho é sempre mais verde. E se vocês não tiverem essa conscientização, meninas, o que acontece é que vocês vão se minar emocionalmente.
E aí isso vai ter um impacto no trabalho de vocês, na forma como vocês apresentam uma proposta, no conteúdo que vocês geram, porque está ligado com a emoção de vocês, tá? Então, a gente precisa olhar para essa questão da autoaceitação, de entender o que é importante para você ou não. É isso, a Lei colocou verdade. Aí, o outro ponto é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E aqui eu quero trazer o conceito de um equilíbrio desequilibrado. Como que é isso, Lu? Equilíbrio ou desequilíbrio? É assim, imagina uma balança, né? A balança, se você deixar a balança assim, ó, ela tá aqui, né? A balança, o negocinho. Se você deixar a balança aqui, ela não tá indo nem para cá, nem para cá, vocês concordam? Ela tá parada ali. Só que a vida, ela não é parada. A vida é movimento. A vida é um flow, né? Então, o flow que eu falo da Wonderflow, do nome da minha empresa, o flow é o fluxo. É igual uma água, imagina um rio. A água corre. Então, se a gente tiver parado, é como a gente tivesse morta, sabe? Então, você tem que entender que tem determinados momentos na sua vida que você vai pender mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo. É assim que rola. Então, vai ter momento que você vai ter, por exemplo, um cliente que você vai ter que dar mais atenção. Para outro cliente, você vai falar, isso daqui já roda mais no piloto automático. Vai ter uma coisa na sua vida que você vai falar, pô, essa daqui eu faço com o pé nas costas. Outra coisa você vai falar, nossa, essa daqui eu preciso me preparar. Tem gente, por exemplo, que abre uma câmera e fala naturalmente, não tem problema. Eu sou assim, eu abro uma câmera e falo, eu dou aula tranquilamente. Tem gente que gosta de ficar nos bastidores. Então, se você, por exemplo, tem um perfil de bastidores e daqui a pouco alguém vira para você e fala, mas você tem que fazer live. Você fala, pô, travei. E agora, o que eu faço? Então, não vai ser produtiva porque não é o natural teu. A partir do momento que você entende, e aí tem um monte de outras coisas que a gente poderia falar, né? Pô, por que eu travo? O que eu tenho medo e tudo mais? Você vai começando a esmiuçar tudo isso e você vai conseguindo ter mais clareza. Será que tem alguma coisa que eu posso trabalhar ou não? Para eu conseguir fazer uma live? Fazer uma live para mim é importante ou eu estou fazendo porque alguém virou para mim e falou que eu tinha que fazer? Tá? Então, avaliar tudo isso, meninas, é muito importante, porque hoje em dia a gente tem uma massificação de informações e a gente tem o que a gente chama de enxurrada de informações na internet. Então, sempre tem alguém com a fórmula pronta, perfeita para funcionar para você ter uma vida de Cinderela maravilhosa. Só que a vida não é isso. A vida não é assim. A gente tem dia que, pô, bateu o carro, a mãe ficou doente, o cachorro foi atropelado, tinha que pagar uma conta, o boleto não chegou, você perdeu a data. Isso se chama vida, né? Então, esse mundo maravilhoso que as pessoas pintam, ele não existe. E aí você precisa ter consciência disso para você não cair nesse mundo maravilhoso de Instagram e Facebook e falar, pô, a vida do fulano é perfeita e a minha não. Vocês produzem conteúdo, então vocês sabem que tem muitas coisas que dá para você fazer um post lindo. Mas o que são os bastidores? Entendeu? Então a gente precisa ter muito essa consciência e aí entender essa questão do equilíbrio, tá? Aí, outro ponto é a questão da gestão de estresse. Quem aqui, no dia a dia, sente que passa estresse? Quem aqui fala, pô, tem dia, assim, tem semana que eu fecho num estresse que tá uma loucura. Começa a cair cabelo, quebra a unha. Quem passa por isso? Ninguém? Eu tô assim essa semana. Tá assim, Gi? Então, porque isso se chama vida, né? Tem vezes que a gente está diante de situações que a gente não consegue controlar. E se vocês não entenderem isso, gurias, a produtividade de vocês vai pelo ralo. Se vocês não mapearem essas situações, se vocês não entenderem o que está acontecendo e entenderem o que vocês podem controlar e o que vocês não podem controlar, a produtividade de vocês vai para o ralo, tá? Então, vocês percebem como tudo está conectado? Quando se fala de produtividade, não é só olhar e falar assim, eu consigo fazer coisas mais rápido. Não é só isso. É olhar para o todo da tua vida, entendeu? Isso é o que eu ensino às minhas alunas, é assim que eu conduzo. Porque eu sei que ao final do tempo, do dia, dos meses, as pessoas vão olhar e vão falar, pô, Lu, eu vivo muito mais feliz, de uma forma muito mais leve, muito mais de bem comigo. Especialmente quem já passou dos 40, que já tem uma virada de chave aí na vida, vai perceber, vocês provavelmente não, que vocês são tudo guriazinha, né? Mas
quem passa dos 40 entende que já andou metade da vida. E aí você começa a valorar a sua vida de uma forma diferente. Quem ainda é mais novo, algumas que são mais novas já têm esse conceito, outras não, outras são do tipo, deixa a vida me levar, tá tudo bem. Isso é de cada um, tá, gente? O momento de cada um não tem nem certo nem errado. É momento de cada um, tá? É a maturidade que vem com a vida. Mas você começa a prestar atenção no que realmente importa para você. E o que você vai deixar de lado, o que você vai abrir mão e que isso tem um custo, tá? Aí a gente fala da questão do feedback construtivo. Esse feedback construtivo é aquele feedback que você dá para você. Então, quantas vezes você faz algo legal e aí você só olha para o que não deu certo? Pô, esse post não saiu. Caramba, esse cliente não dá retorno. Pô, eu bati na porta desse cliente, fiz tantas ofertas e não fechou. Tá, mas olha tudo que você fez que deu bom. Olha os elogios que você já recebeu, sei lá, o resultado que você está dando para o seu cliente, o abraço que você recebeu de uma pessoa que você ama, sabe? Pô, você estava aí há um ano trabalhando, acabou de ficar noiva, acabou de comprar sua casa, acabou de alugar sua casa, não sei, conseguiu comprar uma bicicleta. Olha para a vida e pensa de que forma que eu consigo ter gratidão. Porque a gente muitas vezes esquece de ser grata. E a gratidão, meninas, ela tá nas pequeninas coisas. Por exemplo, eu ando muito com elástico na mão aqui, né? Porque isso é um hábito meu. Uma vez um fotógrafo olhou para mim e falou assim, cara, pelo amor de Deus, não tirar foto, tira esses elásticos, né? Falei, cara, isso aqui você não tá entendendo, isso aqui salva a minha vida. Isso daqui, quando eu tô morrendo de calor, é isso aqui que eu tiro e prendo no meu cabelo. Às vezes, uma pessoa olha e fala, não, uma coisa sem importância, um elástico, para mim é importante. Ter o elástico na mão, para mim, é uma praticidade importante para a minha vida. Então, são pequenas coisas no dia a dia que eu quero que vocês olhem. Quando um cliente, por exemplo, ele dá um feedback para vocês, fala assim, pô, eu não gostei muito desse post, porque acontece, a gente sabe disso. Não pensa que o problema é você. Olha para o negócio. Pô, como é que eu posso melhorar isso? O que ele quer dizer com eu não gostei? Será que foi a fonte? Será que foi o texto? Será que são os resultados que ele está tendo com o trabalho que eu estou fazendo? Entende? Então, vai além das primeiras palavras. É uma camada abaixo. E quando você consegue mapear isso, você está se tornando uma pessoa mais produtiva. Você vai ser mais assertiva, você vai fechar mais negócios, você vai melhorar a sua entrega, tá? Quem já tinha pensado por produtividade sobre esse ângulo? Fala para mim. Vocês estão comigo aí? Agi, beleza. Agi tá atenta à aula. Estou, Eu Ale. vou falar, gente, ninguém fala. Fala, Ale, fala. A Lê tá aí também? Fala aí, Ale, depois eu falo, então. Fala, gente, pode falar. Abri meu microfone aqui. Sensacional, sensacional. Eu tô aqui ouvindo você falar do elástico e tô aqui sorrindo igual uma boba, que realmente, né? São coisas que salvam a nossa vida, independente de se elas são simples ou não, se funcionam para outras pessoas ou não, se é bom para outras pessoas ou não, mas é o que salva a nossa vida. Eu achei muito legal, muito interessante mesmo o teu ponto de vista. Quando a Gi falou, eu super concordei com ela. Eu falei, produtividade para mim é isso, é fazer o que tem que ser feito. Aí você vem e fala de um jeito ainda mais abrangente, ainda mais aprofundado. Sensacional. Ah, que bom, gente. Fico feliz, porque a gente está acostumada a engolir o que mandam para a gente, né? Verdade. Então, se as pessoas dizem, cara, produtividade é isso, engula, aí você vai e engole. Só que pensar, meninas, dá trabalho. A nossa sociedade, ela está ficando rasa. As pessoas não estão mais pensando. Então, o que eu sempre proponho para as pessoas é pense, reflita, olhe para você, olhe para os teus valores, olhe para aquilo que faz sentido para a tua vida. Não perca a tua essência, porque toda vez que a gente perde a nossa essência e vai com a manada, a gente vira mais do mesmo. Verdade. Por que, assim, as minhas mentorias são diferenciadas? Porque as pessoas que andam comigo, elas falam, cara, a Lu, ela olha para cada negócio de uma forma única e cada solução é diferente uma da outra. Eu posso dar a mesma mentoria
Se eu der para 2 pessoas, eu vou falar palavras diferentes para essas pessoas, porque cada uma precisa de uma coisa. Então, desconstruam esse conceito de que, vamos padronizar tudo. Gente, pelo amor de Deus, não, chega já tem muita gente padronizando tudo. Vocês vão ganhar muito mais dinheiro, vocês vão se sentir muito mais felizes quando vocês colocarem a essência de vocês na vida de vocês. Não percam isso, sabe? E trazer esses conceitos de produtividade desta forma, que é a forma que eu acredito, se vocês pararem para olhar, vocês vão ver que vai fazer realmente muita diferença na vida de vocês. Eu garanto, assim, ó, cravado 100%. Não tem margem para 1% de erro. Cravado. Eu duvido que se alguém de vocês parar para olhar e falar, pô, como é que eu consigo tocar a minha vida olhando para a produtividade de uma forma autoempática? Você vai ver que você vai ser mais feliz. Me manda o WhatsApp depois para me falar se não. Eu quero ter 1% de falar assim, não, não, a Lu errou. Eu quero, porque eu tenho certeza que não vai ter. Certeza de 100%. Entendeu? Fala, Lê, você ia falar alguma coisa? Não tô te ouvindo, guria. Você ia falar alguma coisa, Lê? Não? Beleza. Então vamos... Deixa eu falar rapidinho. Fala, Gi. Eu tô aqui lendo o que eu anotei e é muito interessante. Eu já vi a produtividade assim, né? Eu vou contar um caso que aconteceu. A Lu sabe, essa minha semana foi desafiadora. Eu contei pra Lu nos bastidores. Minha semana foi muito desafiadora. E daí ontem eu fechei um contrato com uma cliente nova. Parabéns. E na reunião pra gente fechar, ela pegou e falou assim: eu fechei com você porque o seu Instagram é diferente de qualquer outra pessoa que venha falar comigo sobre marketing. E daí essa parte que a Lu falou de botar a essência, de tal, de ser você mesmo, de fazer as coisas do seu jeito, fez muito mais sentido. Porque às vezes a gente já sabe, né? Eu prego muito isso, então se você pegar minhas redes sociais, meu site, eu prego isso o tempo inteiro, que a sua essência tem que estar lá. Mas às vezes a gente tem momentos tão desafiadores, como é o caso do que está acontecendo nessa minha semana, que a gente esquece disso, sabe? E aí eu falei, nossa, 2 vezes ouvi a mesma coisa em dias diferentes, me lembrando o quanto é importante a gente continuar focando na essência, em fazer as coisas do nosso jeito, né? Porque eu desenvolvi processos e para trabalhar menos tempo, porque a minha necessidade pessoal é essa. Eu tenho um filho pequeno, né? Então, assim, o dia que a hora que ela tá em casa, que nem agora ela tá em casa, é uma hora super complicada de trabalhar. Sim. Não dá. Eu tenho que trabalhar no horário que ela tá na escola, porque agora ela precisa de mim, eu vou estar com ela, minha prioridade é ela. Então, eu acho que eu gostei muito desse conceito do equilíbrio e desequilíbrio, porque a vida é bem isso, é um equilíbrio de desequilíbrio. A gente tem que focar no que é aqui e agora. Eu gostei, tô gostando, Lu. Que bom, Gi, que bom, fico muito feliz. E aí, meninas, a gente tem o 6 e o 7, ainda tem bastante coisa para falar, tá? Então, assim, se vocês tiverem tempo, tem bastante coisa para falar, porque aulas, para mim, elas são aulas de verdade, né? Então, assim, ó, o ponto 6 é a gente ter metas realistas. Então, o que são metas realistas? A Gi acabou de dar um exemplo de uma meta realista. Pô, eu tenho 2 horas para trabalhar no meu dia porque eu tenho uma filha pequena e eu preciso cuidar dela. Então, o que eu consigo fazer em 2 horas? Eu consigo fazer 5 posts, 10 posts, 2 planejamentos? Eu não sei. Vocês vão ter que medir. Quem aqui já parou para medir o tempo que dedica nas tarefas? Quem sabe, assim, Lu, para eu fazer um post, eu gasto uma média de tanto tempo. Lu, para fazer um planejamento, eu gasto uma média de tanto tempo. Quem sabe, levanta a mão aí para mim, só para eu saber. A gente não vai adentrar tudo, mas a Gi falou que já. Mas a maioria das pessoas, gente, não tem essa noção. E aí, quando a gente não tem essa noção, naturalmente, o que a gente faz? A gente subestima o tempo. Então, imagina assim, se você não tem noção que você precisa para fazer, sei lá, vou chutar qualquer coisa aqui, tá? Se você não estima que para você fazer 10 posts, você precisa de 2 horas,
Você vai falar assim, eu consigo atender, eu consigo fazer planejamento de 7 clientes hoje. 7, eu consigo fazer os posts de 7 clientes, né? Eu pego ali, vou me concentrar e vou fazer. Não dá. A não ser que você vá fazer 14 horas de trabalho. Não dá, entendeu? E aí, o que vai acontecer? Você colocou lá na sua agenda e no final do dia você vai olhar e vai falar, caraca, meu, que bosta. Desculpa, né, as palavras, mas assim, meu, que bosta. Não consegui fazer, sabe? Você vai deitar no sofá com um sentimento de culpa. E aquele sentimento, ele tá ligado a uma emoção, e aquela emoção, ela vai começar a te boicotar, vai falar que você é uma impostora, que é o que eles falam, né? A síndrome da impostora. Pô, eu não sou capaz, eu não sou organizada, eu não sou... Aí você vai se bombardear de informações negativas para você. Mas, na verdade, o teu único erro na produtividade foi não conseguir mensurar a tua capacidade. Só isso. Nada mais do que isso. Então, quando eu ensino as minhas alunas a fazerem isso, elas olham e falam, caraca, Lu, tá sobrando tempo para mim, entendeu? Eu tive uma dona de uma empresa que ela falou, hoje eu consigo, olha o que ela falou para mim, hoje eu consigo chegar em casa, lavar a cabeça, eu consigo jantar, consigo brincar com meu filho, antes eu não conseguia, entendeu? Então, saber disso, gente, é importante. Ó, só para vocês saberem, aqui ele coloca para mim que daqui a 9 minutos vai cair. Então, assim que cair, eu paro e mando outro link para lá, tá bom? Quem continua comigo, só para eu saber? Vocês continuam? Porque daí a gente Eu segue. continuo, certeza. Então tá bom, aí eu mando outro link lá, porque aí eu consigo ir gravando, tá? Tá. Aí o outro ponto, gente, é a questão do reconhecimento e celebração, que tá ligado a isso que eu falei, sabe? Então, como que eu consigo celebrar os meus pequenos momentos, as minhas pequenas vitórias, os meus pequenos sucessos? E pequenos, gente, são pequenos, eles não precisam ser grandes. Quando a gente celebra um contrato que a gente fechou, eu considero isso uma vitória grande. Às vezes não precisa ser isso. Pô, eu consegui entender, sei lá, que tem uma funcionalidade nova no Canva que eu vou conseguir fazer um videozinho animado. Cara, isso é uma pequena vitória. Você não sabia isso antes. Então, quanto que você comemora isso? Eu, hoje em dia, eu abro o vinho com meu marido no meio da semana para falar, vamos comemorar a vida? Simples assim. O que você está comemorando? Respirar, estar junto, existir, entendeu? Se vocês não olharem para isso, tudo fica muito sem valor na vida, entendeu? E a gente só corre atrás do dinheiro. Eu vou falar uma coisa bem sensível aqui, mas é para vocês entenderem o valor dos pequenos momentos. A minha mãe, ela faleceu em 2017 de uma forma bem inesperada. Quando ela estava no hospital, eu virei para ela ia sair ela tinha feito uma cirurgia, ela ia sair da UTI, e aí eu fui visitá-la. Aí eu virei para ela, me deu um sentimento assim, eu olhei para ela e falei assim, mãe, preciso te fazer uma pergunta. Ela fala, filha. Falei, você sabe que eu te amo? E eu sou uma pessoa bastante emotiva, bastante amorosa, bastante de cuidar de gente, né? Aí minha mãe falou, sorriu e falou, claro, filha, claro que eu sei que você me ama. Eu falei, mas você sabe mesmo, do fundo do seu coração? Ela falou, sei, você consegue sentir o quanto eu te amo? Ela, claro, filha, eu consigo. Eu falei, então tá bom. Essa foi a última frase que eu troquei com a minha mãe. No dia seguinte eu cheguei lá, a minha mãe estava entubada e depois ela morreu. Vocês têm noção do impacto que isso tem na minha vida? A última frase que eu tive com a minha mãe foi poder ter a certeza absoluta de que ela sabia o quanto eu amava ela. Então, gente, a gente precisa valorar as pequenas coisas na vida da gente, porque elas são como um sopro, elas são uma brisa. E se a gente não prestar atenção, a gente não vê a vida passar. E aí você fala, pô, eu quero produtividade, eu quero isso, eu quero aquilo outro. A vida é simples. Às vezes você está querendo uma coisa super complexa. E na simplicidade as pessoas se encantam. Então nunca se esqueçam disso. Disso tudo surgiu a comunidade Bate-Papo Sem Sapato, que é uma comunidade que eu tenho de mulheres empreendedoras, porque eu sonhei com a minha mãe, e isso é papo para outro dia. Mas, assim, para vocês entenderem que dá para a gente ser muito feliz nessa vida e muito produtiva, dependendo das escolhas que a gente faz, tá?
Então, a gente vai entrar agora, olha só o que a gente tem mais para falar, gente. E aí vocês me dão um termômetro aí, se vocês continuam comigo. Eu tenho mais para falar sobre emoções, eu quero falar sobre produtividade relacionada à Lua, e quero falar sobre produtividade ligada à organização em 5S. São 3 temas a mais. Se vocês acharem que é muita coisa, eu corto isso e a gente marca um outro dia, tá bom? Mas o termômetro são vocês. O que vocês me dizem? A gente continua? Fala aí para mim. Por mim, tudo bem? Por mim, sim? Beleza. Então tá. Sim, beleza. Então tá. Eu tenho mais 5 minutos aqui pelo cronômetro aqui. Então eu vou começar falando sobre as emoções e depois eu mando outro link lá no grupo, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de emoções, vocês têm que entender que a nossa produtividade, ela 100% das vezes está ligada às nossas emoções. 100%, tá? Então, se você está num dia que você não está bem, a sua produtividade vai cair. Se você está num dia onde você está mal-humorada, você não vai ter uma produtividade boa para criar texto, por exemplo. Se você está num dia que você está estressada e tem alguma imagem que você está procurando e você não está encontrando, você vai largar o negócio no meio que você vai falar, caraca, meu, o negócio não está andando. E isso, às vezes, a gente não se dá conta. A gente, às vezes, não percebe. Por quê? Porque a gente não está prestando atenção nas nossas emoções. Por isso que, por exemplo, eu criei uma ferramenta para as minhas mentoradas que chama Diva, que é o Diário de Insights, Vivências e Ações. Então, a gente consegue mapear essa produtividade olhando para vários elementos. Alguns deles eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Mas são coisas que vocês têm que começar a prestar atenção, reconhecer as emoções e nomear as emoções. A gente, às vezes, tem receio de falar, eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou pé da vida, eu estou com medo. A gente tem receio de falar. Ai, como é que eu vou falar para um cliente que eu não sei alguma coisa? Estou com medo de fechar esse contrato e não dar conta. Estou com medo de dar entrada na prestação do apartamento, ou alugar isso daqui, ou sair de casa, ou sei lá. Mas quando a gente nomeia o sentimento, o que acontece é que a gente tira do plano emocional e a gente vai para o plano racional. E aí sim a gente consegue controlar. Por quê? Porque sentimento não se controla. Quem fala para vocês de inteligência emocional e fala assim, você precisa controlar os seus sentimentos. Sentimento a gente não controla, gente. A gente controla comportamento decorrente do sentimento. Então não dá para você dizer para mim que assim, acabei de tomar um não do cliente, estou feliz. Como assim estou feliz? Você queria fechar o cliente, ia te render dinheiro. Você vai dizer para mim que você tomou um não e está feliz? Não, mentira. Pô, mas ok, tomei um não, isso é fato. Estou triste, estou chateada, estou magoada, estou emputecida, qualquer coisa. O que eu faço com isso? Como que eu lido com esse sentimento? E aí tá a chave da produtividade. Entendeu? A inteligência emocional está em entender os comportamentos de vocês. Ninguém fica ensinando isso. Porque isso é o pulo do gato. As pessoas querem vender um monte de coisas para vocês, criar um monte de padrões, de construções, de coisas, que você tem que fazer isso, aquilo, XPTO. Não. O que você tem que olhar ok, estou sentindo isso. E aí? Esse aqui são os ingredientes que eu tenho. Que bolo que eu faço com isso? Entendeu? Daí, a gente vai para o ponto de atenção ao corpo. O seu corpo, ele dá sinais o tempo todo. Então, quando você vai, por exemplo, falar com um cliente, se você não está muito segura, não sabe muito bem, você vai ficar nervosa. Você vai ficar com a garganta, às vezes, seca. Você vai gaguejar. Você vai começar a suar. Teu corpo está te dando sinais. Quando você entende os sinais e você racionaliza os seus sinais, você consegue ter uma conduta melhor, você consegue se preparar melhor comportamentalmente. Tá claro para vocês até aqui? Falta 1 minuto, eu vou mandar outro link. Tá claro? Só me fala se tá claro até aqui. Tá? Beleza. Então, eu vou fechar aqui e mando outro link agora lá. Tá bom? Show. Então, bora lá. Vou parar de gravar aqui. Não, ainda não. Aí, bora.
Então, assim, vamos lá, a gente estava falando das emoções, né? Então, vocês entenderem essa questão das emoções é muito importante, porque se a gente não olha para as emoções, o que acontece? A gente não tem a produtividade que a gente poderia ter, tá? Tá todo mundo comigo até aqui? Ou tem gente que entrou agora? Alguém entrou agora ou não? Não, né? Vocês já estão comigo. Beleza. Então vamos lá, a gente falou de reconhecer as emoções, atenção ao corpo. Outro ponto, análise do contexto. A gente precisa analisar o contexto. Por quê? Porque senão vocês padronizam a improdutividade. Ah, toda vez que eu vou fazer um texto eu travo. Será? Ou será que você trava diante de um assunto que você não conhece, ou de um dia que não tá bom, ou de um cliente que você não gosta tanto? Eu não sei. Ou de um fator externo que aconteceu que está impactando na sua vida. Então, a gente não pode generalizar. Ah, toda vez que eu faço tal coisa, não dá certo. Toda vez é muito tempo, é a vida inteira, sabe? E a gente não pode colocar desse jeito. Então, eu quero que vocês comecem a refletir sobre o que é o toda vez, tá? É importante que vocês olhem para isso e vocês trabalhem essa questão de contextualizar, analisar o contexto no qual você está sentindo que você é ou não uma pessoa mais produtiva, tá bom? Mapear isso, gente, é muito legal. Colocar isso daí no papel e começar a prestar atenção é muito legal. Só que a gente não faz isso no dia a dia, a gente deixa passar. E se vocês pararem para mapear e vocês voltarem às pagininhas, assim, faz, por exemplo, semanal, quinzenal, mensal, do jeito que vocês quiserem, mas dá uma mapeada, vocês vão olhar quanto vocês vão aprender sobre vocês. E aqui a gente está falando muito de desenvolvimento pessoal, porque uma pessoa que empreende, eu imagino que a maioria de vocês seja a carreira solo, né? Que eu chamo de equipe. O que acontece é que vocês vão precisar gerenciar um monte de coisas, gurias, sabe? Vocês vão ter que gerenciar não só a vida dos clientes de vocês, mas a vida de vocês. A vida de vocês não pode ficar de lado. E quanto mais desenvolvimento pessoal vocês tiverem, mais autoconhecimento vocês tiverem, mais fácil vai ficar. Por isso que eu trago todos esses conceitos para vocês. Por isso que eu sempre, quem caminha comigo, caminha de mão dada, olhando para o negócio e para a pessoa. Porque se vocês caírem, o negócio cai. Se vocês não estiverem bem, a produtividade cai, a entrega cai. A percepção do cliente ele vai notar, ele vai ver, pô, entrega não é mais a mesma coisa. Quantas vezes a gente ouve, né, falar assim, a pessoa começou super bem, aí daqui a pouco, no meio do caminho, já a entrega já não era mais a mesma coisa. Entendeu? Então a gente precisa olhar para isso e trabalhar a excelência, mas a excelência dentro de uma sustentabilidade que vocês escolham viver, tá? Aí vem a história do diário emocional, que é isso que eu falei para vocês, começar a mapear no dia a dia, né? Então, o que eu faço? Como que eu faço? Qual que é o impacto que isso tem na minha vida? Como que eu me sinto? Que dia que é bom? Que dia que é ruim? Sabe? Mapeiem isso e validem as emoções de vocês. Ah, Lu, quando eu vou fazer a reunião, sei lá, com a minha cliente Regina, sempre fico estressada. Ah, eu fico estressada porque o negócio não anda, que eu vejo o relógio passar, e eu vejo que a solução não vem, a decisão não vem, e eu fico ali, eu quero interromper, mas ela fala muito. Quem aqui já não teve cliente que é extremamente prolixa, por exemplo? E aí você começa uma reunião, você acha que a reunião vai demorar 1 hora, quando você vai ver, deu 2 horas, você ainda não saiu do lugar. Alguém aqui já passou por isso? Fala para mim se alguém já passou por isso. Isso gera um estresse violento, né, gente? E aí a gente precisa entender isso e saber trazer para o racional, entender, bom, como é que eu consigo tomar as rédeas dessa reunião e conduzir essa reunião de uma forma melhor, entendeu? E o outro ponto na questão das emoções são os gatilhos. Quais são os gatilhos que desencadeiam determinadas emoções em mim? Sei lá, e toda vez que eu vou atender homem, por exemplo, eu fico meio intimidada. Eu tenho vergonha de falar, eu me sinto, sei lá, envergonhada.
ou toda vez que eu vou atender mulher, ou toda vez que eu vou atender médico, ou toda vez que eu vou, sei lá, qualquer coisa, não precisa ser só profissional, entendeu? Vocês têm que olhar para esses gatilhos. Esses gatilhos emocionais, eles são norteadores para vocês conseguirem entender aonde vocês aumentam ou diminuem a produtividade de vocês, tá? Só que como que a gente sabe os gatilhos? Prestando atenção. Não vivendo no piloto automático. Hoje em dia, eu chego a dizer assim que umas 70% das pessoas, elas literalmente vivem no piloto automático. Acorda, se eu virar para vocês e falar assim, gente, o que vocês jantaram ontem? Jantaram. Lu, não lembro. Tá, o que você planejou para sábado? Se não for um evento espetacular, você vai falar, ah, Lu, sei lá, tá na minha agenda. Entendeu? Porque a gente vive no piloto automático. Você não escolhe a roupa que você vai usar, você pega a primeira que aparecer, você come o que tiver na frente, que tá tudo bem. Só que viver no piloto automático, gurias, não é bom. Não é bom. Porque quando você tem a concepção de que a vida é finita, você vai olhar e vai falar, mas peraí, o que eu quero fazer? Imagina que vocês só tivessem as 24 horas de hoje. O que você quer fazer nas 24 horas de hoje? Né? E trazer esses conceitos também para o posicionamento de marca do teu cliente é importante. Vocês conseguem conectar tudo isso que eu estou falando com o trabalho de vocês. Então, eu vou falar uma coisa assim, por exemplo, eu faço no planejamento estratégico, eu faço essa questão de missão, visão, valores, alinhamento disso com a comunicação, né? Eu faço muito a parte estratégica, muito. E aí, tem cliente que às vezes vira para mim e fala assim, ah, Lu, esse negócio de valores aí, pega de algum site igual da gente e coloca. Aí eu falo assim, ah, entendi. Então, você quer que eu copie de algum cliente, é isso? De alguma pessoa do mercado? Ah, quer? Pode ser, não gasta tempo com isso. Ah, entendi. E, por exemplo, se o cliente vira e fala que ele não se importa com, por exemplo, depredar a natureza, esse é um valor seu? Você depreda a natureza? Não, Lu, não, eu sou super assim, de cuidar da natureza. Mas se eu copiar o valor do cliente lá que está na internet, pode ser que eu encontre uma coisa dessas. E aí? Você vai querer juntar isso com a sua marca, esse conceito com a sua marca? Você vai querer que os seus colaboradores vivam isso? Ah, não. Falei, então, você tem que olhar para o seu negócio. Como é que você se posiciona no presente? O que você quer no hoje? Ah, não, eu quero ser uma pessoa reconhecida, uma empresa reconhecida como que cuida do meio ambiente. Ah, então a gente precisa trabalhar isso na comunicação. Que é assim que você quer ser visto hoje, é isso? É. Ah, então tá. Vocês percebem como a gente consegue conectar tudo? Tudo que eu estou falando aqui, vocês conseguem aplicar para a vida de vocês e extrapolar o negócio de vocês, o trabalho de vocês. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, quando eu marco horário de reunião, é o horário de reunião. Esse negócio de, vamos atrasar 15 minutinhos, eu não atraso 15 minutinhos. A não ser que tenha acontecido uma catástrofe. Ah, acabou a luz. Ah, sei lá, tipo, tá no trânsito louco. Qualquer coisa. Mas, fora isso, eu respeito o horário das pessoas. Porque eu acho que o tempo de todo mundo é importante igual. Só que se vocês não se posicionam assim, como é que vocês querem que as outras pessoas se posicionem assim com vocês? Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que começar a prestar atenção, tá? Tudo bem até aqui, meninas? A gente pode entrar no assunto de lua? Eu queria saber de vocês aí, se vocês têm alguma coisa para falar. Quem quiser abrir o microfone, abre aí e me conta. Como é que tá? Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Já teve situação de cliente questionar até os bons resultados. Sempre eu detalhes, até que ficou demais e eu falei que já não dava mais para continuar. É isso, Lê. Beleza. Alguém quer falar, gente? Eu vou falar, Lu, que você falou de diário emocional, análise de contexto, e daquela sensação de que a gente está sempre andando em círculos, né? Eu uso uma coisa que eu aprendi num curso de gestão de tempo. Um diário da produtividade. Eu brinco que a gente tem síndrome de barata tonta, né? Então, tem aqueles momentos que a gente faz, parece que a gente não fez nada, absolutamente nada. Daí, quando eu tenho essa sensação, eu sento, pego um caderno
Eu anoto tudo que eu fiz, mas tudo mesmo, tipo, desde passar o café, tomar banho, tudo. Porque daí eu vejo que, tipo assim, não é que eu não fiz, né? Tipo, porque a gente acaba o dia frustrada porque não ticou todo. Eu sou essa pessoa que se não tico todas as minhas demandas, eu vou dormir frustrada. Uhum. E aí eu olho para minhas demandas e falo, cara, eu não fiz nada. Aí eu falo, não, eu fiz. Aí eu olho lá e vejo tudo o que eu fiz. Eu falo, a única coisa é que o foco, a importância não estava aqui hoje, estava em outro lugar. Exato. E aí eu consigo ver isso. Então, essa dica que você deu aí de escrever é muito boa mesmo. Eu faço faz anos, ajudou até a minha ansiedade. Que legal, é isso, porque assim, ó, gente, o que vocês têm que entender é que a vida, ela tem 24 horas para todo mundo. Já deixa você falar, Lê. A vida tem 24 horas para todo mundo. Então, por que que umas pessoas conseguem fazer X e outras Y? Porque existe uma palavra que se chama priorização. E não dá para a gente priorizar tudo, porque priorizar é escolher um e abrir mão de outro. Então, por exemplo, eu tô entre a cruz e a caldeirinha aqui, né? Tipo, eu quero andar com alguns projetos meus, mas tem outros projetos meus que eu preciso dar foco também. Então, eu percebo que, pô, aqui eu tô andando devagar, 20 por hora, mas aqui eu tô andando a 70, 80, a 100. Então, não dá para eu andar com os dois a 100. É você imaginar assim, você consegue dirigir falando no celular? Até consegue. Mas se você tiver que digitar a 100 por hora, você não consegue. Você consegue digitar se você tiver a 10 por hora, 20 por hora, você até consegue. Segura lá a direção no joelho e vai digitando. Dá para fazer. Mas a 100 não dá. Então, se vocês sempre se lembrarem disso, vocês vão entender que a vida é priorização. E quando a gente... Por isso que eu fiz todo esse contexto de entender felicidade. Porque quando a gente prioriza as coisas, a gente sabe que a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. E ao abrir mão de alguma coisa, a gente está priorizando outra, tá? Fala, Lê. Quer falar, Lê? Quando você falou da balança, eu lembrei logo da Valesca Bruzzi, né? Que ela fala muito dos pratinhos que ela quer equilibrar. Quer dizer, a gente tem pratinhos a equilibrar e a gente precisa decidir quais a gente não vai deixar cair, né? Exato. Eu pensei muito nisso e é super real. E quando a Gi falou agora também do diário, eu não sabia, nem conhecia, né, esse nome, mas eu comecei a me sentir muito frustrada, porque eu pensava que eu tinha que dar conta de 1000 coisas ao dia, chegava no final do dia eu tinha feito 10, e eu ficava assim, mas não fiz nada. Não, pera, mas eu fiz 10, então já é bom. Então eu comecei a anotar a minha rotina. Até uma vez meu marido brincou, até o horário de tomar banho você anota? Falei, sim, para eu ter uma ideia de tudo aquilo que eu vou fazer no meu dia e vou conseguir fazer. Agora, por exemplo, eu tô aqui tomando banho, tô terminando aqui de me maquiar, me ajeitar, porque eu sei que daqui a pouco eu vou sentar, eu vou querer gravar um vídeo, vou querer fazer alguma coisa, e tô aqui, ó, com vocês. É isso. Então, assim, olha, eu não comecei o dia à toa, eu não comecei o dia sendo improdutiva. Eu já comecei o dia aqui, ó, aprendendo mais um pouquinho. Tô aqui, não deixei de fazer o que eu tinha que fazer. Tô aqui com vocês e tá tudo certo. Quando eu comecei a anotar tudo que eu ia fazer no dia e comecei a ser realista, não, eu sei que eu não vou conseguir dar conta de 1000 coisas, mas de 10 eu consigo dar conta. Super, super melhorou. Até a minha relação comigo mesma, porque eu comecei a ver que não, eu sou capaz, espera. Eu achava que eu não estava dando conta, mas eu estou dando conta sim. Eu estou fazendo um monte de coisas sim. É isso. E isso daí é muito importante. Ter essa clareza é muito importante. Isso. Bom, feliz. Então, olha só, uma das coisas que eu faço também, gurias, dentro do Entrando no Flow, eu tenho uma aula que é as suas 24 horas. É parecido com isso que vocês estão falando. Porque quando a gente mapeia, a gente passa a ter clareza, sabe? Então, ter essa clareza é muito importante, porque é só diante da clareza que a gente consegue andar, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu preciso terminar a reunião 11h15, que eu tenho uma reunião 11h30. Então, eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, mas depois vocês podem me chamar e a gente conversa, tá? Então, olha só. A gente tem algumas fases da Lua que elas estão ligadas à nossa produtividade também para quem acredita nisso. Quem não acredita, tá tudo bem, tá, gente?
Só vou trazer as informações aqui. Isso está ligado também à física quântica. Tem gente que acha que isso daí é mais ligado à magia, enfim, né? Tem vários nomes e várias vertentes. Mas fato é que quando a gente era criança, a mamãe da gente sempre virava e falava assim: ai, vamos cortar o seu cabelo na lua cheia para encher um pouquinho. Ai, olha, tá com muito cabelo, vamos cortar na minguante. Ai, olha só, você tá precisando de cabelinho novo, vamos cortar na lua nova. Quem nunca ouviu isso, né? E isso, a gente sabe que a lua, ela influencia em tudo na natureza. Então, tem a tábua de marés, tem a agricultura, tudo. E a gente associa isso também com a nossa produtividade. Então, por exemplo, quando a gente fala de ciclicidade da mulher, existe a fase lútea, que é aquele período menstrual. Então, ele corresponde ao inverno da mulher, entendeu? Então, durante essa fase, a gente fica mais lenta, a gente fica mais quietinha, fica mais introspectiva. Não é uma época boa, por exemplo, para você prospectar cliente, porque você está mais na tua. Se um cliente for meio atravessado, você vai dar no meio. E aí depois você vai se arrepender. Você vai falar, putz, eu fiz isso daí porque eu estava meio, sei lá, meio triste ou meio mal, enfim. Então, é um período que a gente chama de período de inverno. Ele é bom para vocês fazerem tarefas que são imediatistas, não aquelas tarefas de longo prazo. Sabe a toma lá da cá? E agora eu vou fazer um post que eu já tenho o conteúdo pronto, eu só preciso fazer a arte e já está tudo na minha cabeça. Sentou, fez, graças a Deus, terminei. Pronto, você sentiu a produtividade fluir, tá? Depois a gente tem a fase, que é a fase folicular pós-menstruação, que ela acontece até 14 dias depois da menstruação. Essa fase é aquela fase que a gente chama da fase da primavera da mulher. Então, é um começo mais florido, mais tranquilo, é aquele onde você sente que você tem mais disposição, mais vitalidade, você tem mais criatividade, você tem uma função mental assim mais aguçada. Aí, a gente vai para outra fase, que é a fase ovular, que é aquela fase que a gente chama de período fértil. Então, ela vai mais ou menos assim do 14º ao 18º dia após a menstruação, e ela corresponde ao como se fosse o verão da mulher. É aquela parte onde a gente quer sair, quer se maquiar, quer ficar toda bonita, quer se sentir mais atrativa, né? Você fala, vamos dançar. A mulher adora fazer isso, né? Gente, vamos dançar, hoje eu quero sair para dançar. Você pode ver que, geralmente, quando você está nesse período, a não ser que você seja fanática por dança, esse período geralmente é um período onde você está fértil, porque o seu corpo, seus hormônios, naturalmente, eles querem exalar os feromônios e a gente quer ser percebida. Então, esse é um momento muito bom para você fazer palestras, fazer eventos, fazer coisas assim, falar para o público, abrir live, entendeu? Porque você está naquele momento exalando muita coisa legal, tá? Não que nos outros você não esteja, tá, gente? Mas é só uma questão hormonal mesmo. Aí a gente tem a fase folicular, que é a fase de pré-menstruação, que são aqueles 19 dias após a menstruação até o primeiro dia do seu ciclo menstrual, que corresponde ao teu outono. É a famosa TPM. Então, quando a gente está de TPM, o que acontece? A gente está mais cansada, está mais estressada, é daquela fase que você não quer muito engolir sapo, né? É uma outra fase que não é muito bom de você lidar ali com pessoas mais difíceis, porque tem uma chance de você perder aí as estribeiras e fazer alguma coisa errada. Então, é um momento que tá tudo bem você falar assim, olha, me deixa mais quieta aqui, quero dormir um pouco mais, sabe? E respeita o teu corpo, entende ele. Se você for mapeando e você for percebendo que fazem sentido essas informações para você, se você é autônoma, organiza a tua agenda para isso. Você vai ter mais produtividade. E aí, quando a gente pensa em tarefas relacionadas à Lua, a gente pode pensar assim, por exemplo, que a Lua nova é o momento de você começar novos projetos, fechar negócios, semear ideias, né? Então, começar é o começo, tá? Depois, quando a gente fala de lua crescente, é aquela lua onde você vai regar a sua plantinha. Então, na lua nova, você plantou. E na lua crescente, você rega, sabe? Então, eu vou dar publicidade, alguma coisa que eu quero fazer, eu vou divulgar para as pessoas que eu estou com um projeto novo, tá? Quando a gente está na lua cheia, é aquela lua onde você está mais comunicativa, que nem eu falei. Então, é um momento onde você vai
fazer a tua venda, você vai abrir carrinho, se você faz alguma coisa digital, você vai para evento público, você vai participar de feiras, conversar com essas pessoas, fazer prospecção, tá? E na lua minguante é aquele momento onde você vai fazer o fechamento. Então, deixa eu refletir como é que foi, deixa eu entender o saldo, o que foi positivo, o que foi negativo, quais foram os frutos colhidos, tá? Tudo bem até aqui? Fala, Lê. Não, deixei a mãozinha errada desde aquela hora, mas achei sensacional esse negócio da lua, nunca tinha ouvido falar. Estou aqui anotando tudo. Ah, que legal. Que legal. Tem muita coisa para eu ensinar para vocês, gurias. É que em uma aula não dá. Mas beleza. Vamos lá. E aí, eu quero falar... Aliás, deixa eu falar uma coisa, gente. Deixa eu aproveitar. É assim, para quem gostou dessas coisas que eu faço, tudo, e eu só vou falar isso porque realmente é uma oportunidade, tá? Agora na Black Friday, o que eu estou fazendo para as minhas alunas e para algumas pessoas que eu estou divulgando? Eu tenho um curso que é o Entrando no Flow, que ele fala muito dessas coisas todas que eu falei aqui, e ele é focado na vida pessoal e profissional. E daí, eu vou fazer na Black Friday um valor diferente, de um jeito diferente, mas bem diferente mesmo, sabe? Então, é uma coisa que super vai valer a pena. E aí, quem quiser, me chama, porque novembro é o período da oportunidade desse curso, que é uma coisa que eu nunca fiz e que eu resolvi fazer porque algumas alunas falaram, Lu, me ajuda aqui e tal. Eu falei, gente, se a gente montar um X número de pessoas e fechar, eu consigo fazer nesse valor. Então, quem quiser se interessar, saber mais, me chama, para daí, se a gente montar o grupo, já fechar esse valor, tá bom? Isso, eu só quero falar isso, porque realmente eu entendo que é uma oportunidade e que pode beneficiar vocês se vocês quiserem. Tá? E depois, para quem quiser, eu entro em detalhes, explico e tudo mais. Beleza? Vamos continuar aqui. Aqui, a gente vai falar sobre 5S. Quem aqui já ouviu falar de 5S? Alguém já ouviu falar 5S? Já, Gi, já. Beleza. Você trabalhava com o quê, Gi? Beleza. Fez administração. Tá. Eu fiz... Minha primeira faculdade é de administração, e aí eu sempre trabalhei no comercial. Então, tô aí no entendi. No flow. Legal, show. Então, gente, o 5S, o que acontece? Ele é uma metodologia, ela é originária do Japão, tá? Eu gosto muito da cultura japonesa, eu acho que eles têm muito a agregar, assim, eles pensam muito de uma forma longeva, né? Então, eu gosto muito, tem muitas coisas que eu trago aqui para ensinar as pessoas. E aí, esses 5S, eles são... eu vou traduzir no português, tá? Eles são as palavras relacionadas à organização, ordem, limpeza, padronização e disciplina. Lu, como é que eu uso isso no meu dia a dia? Eu vou trazer para o digital, mas vocês podem usar para tudo na vida de vocês, tá bom? Eu poderia ficar aqui 1 hora só dando exemplos, mas eu acho que, assim, se eu der pequenas vitórias para vocês, pequenos baby steps para vocês aplicarem, vocês já vão conseguir ter bastante resultado. E todas as minhas aulas, elas são assim, tá, gurias? Eu sempre dou lição, dou coisa prática para vocês colocarem a mão na massa, porque conhecimento não aplicado é só engordar a cabeça, não adianta nada, tá? Então, as minhas alunas, elas falam, cara, você sempre sai com uma tarefinha pra gente, né? É isso, tá? Então, anotem. Então, por exemplo, quando a gente fala de organização, no digital, a gente gasta muito tempo fazendo coisas, a gente vai arquivando um monte de coisas, né? Quem não? E aí, daqui a pouco, você percebe que seu celular, seu computador está dando pau, porque não tem mais cache. Então, essa questão da organização significa revise os seus arquivos. Veja o que realmente você precisa ou não ter ali. De tempos em tempos, a gente precisa destacar um tempo na nossa agenda para fazer isso. Eu sei que é chato pra caramba, mas você tem 2 alternativas, tem 3 alternativas. A primeira é comprar espaço na nuvem e fica pagando. A segunda é, de tempos em tempos, fazer isso. E a terceira é fazer disso um hábito. Qual é a melhor? Qualquer uma delas funciona. Você vai escolher qual que você quer fazer, tá bom? Aí, a segunda é a ordem. Uma vez que você já tirou, separou o que você não quer, organiza. Uma coisa que eu aprendi que foi sensacional na rapidez para mim na vida, eu aprendi com um japonês, foi... o computador, ele organiza os arquivos
por ordem alfabética, geralmente, né? Ou última visualização, alguma coisa assim. Às vezes, você tem uma pasta que você usa muito, que a sua cliente chama Viviane. Aí você vai ter que rolar tudo para ir até o V. Então, você faz o seguinte, coloca um ponto, Viviane, pronto, vai ser a primeira pasta que vai estar lá. É uma coisa super simples, mas que eu nunca tinha pensado nisso. E quando ele me ensinou isso, eu falei, cara, fica muito mais rápido, eu perco muito tempo, muito menos. Tudo bem, são frações de segundo, mas são frações de segundo. Menos tempo rolando ali o mouse até chegar na pasta da Viviane, tá? Então, isso são coisas que vocês podem fazer também. Isso, gente, vocês multipliquem, tá? Vocês podem aplicar para organização de armário, organização de casa, organização de conteúdo do cliente, do que vocês quiserem, tá? Só estou trazendo um exemplo aqui, mas dá para fazer para uma infinidade de coisas. O outro ponto é a questão da limpeza. Então, manter ambiente limpo, manter uma limpeza mental, sabe? Fazer um pouco de meditação, parar, tirar os pensamentos ruins, tirar os arquivos que não prestam, passar antivírus para não ter hackeamento aí de coisas, né? Que a gente tem que sempre tomar cuidado. Então, olhar para essa questão da limpeza. Limpeza de pensamentos, limpeza de palavras, limpeza de locais, limpeza de arquivos desnecessários, tá? E coisas desnecessárias, objetos desnecessários, roupas, enfim. O outro ponto é o ponto da padronização, que foi, por exemplo, o exemplo que a Gi virou e falou. Então, quando a gente cria processos, a gente acaba padronizando. Uma das mentoradas minha, ela não tinha processos muito claros no negócio dela. Então, o que a gente fez ao longo da mentoria? Chegou uma hora que eu falei para ela, agora a gente vai começar a desenhar os seus processos. Porque quando você desenha processos, você ganha velocidade. Tem algumas gurias aqui do grupo, eu não sei se estão aqui, mas algumas conversaram comigo, falaram, Lu, eu me enrolo muito com tempo, e tem coisas que eu me perco e tal, tá faltando processo. Então, desenhar esses processos vai ajudar vocês demais, tá, gurias? De verdade, demais. Lu, preciso ficar enlatada em todos os processos? Não, não precisa. Mas os processos que te ajudarem a ganhar velocidade, faça. Porque você vai ver que é muito mais rápido. O que eu estou fazendo, só para vocês entenderem, eu montei meu Notion aqui, eu uso o Notion, eu uso o Trello, tá? O meu Notion, eu criei uma página ali que está escrito como usar o meu Notion. E eu fui criando um sistema meu de trabalho. Então, eu coloquei lá todas as coisas que eu faço com os links. Olha, se eu for fazer tal coisa, eu clico aqui. Se eu for fazer tal coisa, eu clico aqui. E isso me deu uma velocidade, gente, absurda. Eu fiz isso esse ano. Então, eu vou testando coisas e vou vendo o que funciona e vou ensinando para as minhas alunas, sabe? Por quê? Porque eu quero que todo mundo ganhe velocidade. E aí, no final, por fim, a gente termina com disciplina. Disciplina significa você ter a disciplina de fazer algumas coisas, uma vez que você setou que aquilo faz sentido para você. Então faz sentido para mim, por exemplo, limpar o cache das minhas mensagens de e-mail uma vez por semana. Tá bom, então coloca um tempo na sua agenda ali que uma vez por semana você vai fazer aquilo. Entendeu? É isso, meninas. Então, assim, falei pra caramba, trouxe bastante informações para vocês, quero ouvir vocês agora, a gente ainda tem uns minutos aqui. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam dessa aula, o que vocês gostaram do conteúdo, o que fez sentido para vocês e o que não fez. Conta para mim. Bora falar, gurias. Se ficar em silêncio, eu vou entender que não valeu. Ninguém tem nada para me falar? Vocês estão me ouvindo? Tudo fez muito sentido, Lu. Tava aqui cortando uma bananinha aqui para tomar café da manhã. Boa. Tudo fez muito sentido, muito bom, muito bom. São coisas básicas, né? Digamos assim, mas que é sempre bom a gente ouvir de outras pessoas. Por exemplo, organizar os processos é o que geralmente deixa a gente perdido. A gente sabe o que fazer, a gente sabe como deve ser feito, mas aí, quando a gente não tem tudo organizado, quando a gente não tem tudo muito bem planejado, certinho, né? A gente fica completamente perdido. Isso acontecia muito comigo, né? Eu trabalhava com gerenciamento.
de redes sociais. Agora que eu tô saindo um pouquinho e ficando só com a parte estratégica. Uhum. E aí, às vezes, eu ficava perdida. Porque tinha 2, 3 clientes e tinha um monte de entrega para fazer, tinha um monte de coisa. E às vezes eu achava que já tinha feito para um, tinha feito para outro. Era uma correria, uma loucura. Quando eu sentei e falei, peraí, deixa eu ver direitinho como que eu vou fazer, que data que eu vou entregar para fulano, o que eu preciso fazer essa semana para ciclano, peraí. Quando eu sentei para organizar, para estruturar tudo direitinho, eu falei, gente, que fácil, que prático. Nunca, assim, né? Não que nunca mais tenha tido erro, mas nunca mais foi aquela correria, aquele desespero igual antes, né? Foi, nossa, e o negócio da lua aqui, eu tô boba até agora. Qualquer coisa, Lê, me chama depois que a gente conversa, Tá bom, tá bom. tá bom? Vou falar de processos. Fala Eu sou de... doida do processo. Minha psicóloga fala que os processos salvam a minha vida. Eu sou a pessoa de processo. Eu tenho processo até para lavar louça, estender roupa no varal. Tá. Então, o processo, para mim, me ajudou muito, principalmente, e muito, 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 muito mesmo na hora de delegar. Tá. Então, eu chego uma hora que eu trabalho com o gerenciamento, majoritariamente, e chega uma hora que eu não tinha mais braço, né? Sim. Eu tenho 10 clientes de gestão, hoje é bastante gente, e eu precisei delegar. Por eu ter processos, foi muito simples. Que legal. Eu sentei e falei para a moça, né, a Joana, que faz meu design e tal, falei, Jo, ó, vou te entregar toda quarta-feira os planejamentos para você trabalhar as artes, tudo bem para você? Tudo bem, por quê? Porque eu sei que até quarta-feira eu consigo desenvolver todos os planejamentos semanais e passar para ela me retornar a tempo de eu mandar para os meus clientes aprovarem e eu fazer os agendamentos, a gestão normal. Então, depois que você determina processos, e eu não estou falando só da gestão, eu estou falando também do seu administrativo. Então, por exemplo, hoje é sexta-feira, eu não trabalho para cliente, eu trabalho só na minha empresa. Então, eu fecho financeiro, emito nota fiscal, planejo a semana que vem, vejo quais são as demandas que ficaram, né? Faço toda essa gestão de empresa, eu acho que ela facilita muito a sua vida a fluir, assim, né? Tem gente que até acha estranho, porque eu falo, eu trabalho até no máximo 5 horas da tarde, e eu não trabalho de final de semana, nem de feriado, para mim é bloco, tipo, as pessoas são mais como, tal, gente, processos. Eu tiro férias no final do ano, tipo, é uma coisa que é muito engraçada, que o pessoal fala, meu Deus, social media não consegue tirar férias. Gente, eu tiro férias, eu tiro uma semana de férias entre Natal e Ano Novo. Eu tiro férias. É isso aí. Porque eu desenvolvi processos, então, se tem uma coisa que eu falo que é muito importante para qualquer pessoa, é desenvolver processos, principalmente no trabalho. Porque a sua vida, né, a Lê até falou dos pratinhos, a sua vida é um monte de pratinho. O quão mais otimizado for o seu processo de trabalho, é melhor, né? É mais prático para você. Então, acho que é isso, gente. Obrigada, viu, Lu? A aula foi ótima, fez muito, muito sentido em tudo. Bom. Que bom, gente, fico feliz. Olha, algumas pessoas mandaram algumas perguntas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou responder depois essas perguntas em áudio, tá bom? Porque não vai dar tempo de a gente continuar aqui, a aula foi bem longa, e aí eu não vou conseguir dar assim, a resposta profunda do jeito que eu quero. Então, depois eu respondo em áudio, e aí mando para a Gia e consegue postar no grupo, tá bom? Depois, essas aulas eu vou consolidar, ou mando os links depois para vocês, né? E aí a gente vê como é que a gente faz, ou de repente eu até subo elas no meu YouTube e vocês assistem lá no meu YouTube, eu mando o link, tá? Para vocês, acho que pode ser a melhor ideia. Então, eu consolido elas e mando lá no YouTube e mando o link para vocês, vocês assistem lá, deixo ela privada, mando o link para vocês. E eu quero agradecer, meninas, eu quero agradecer a presença de vocês. Quem tiver interesse aí, pode me chamar, vamos conversar. De repente alguém está precisando de alguma ajuda, alguma solução, enfim, eu estou por aqui, tá bom? Então, eu queria muito ter a certeza de que vocês entenderam tudo e desejar para vocês as melhores energias, meninas, sabe? Tudo de melhor do mundo mesmo, porque a vida é feita de escolhas, então vocês têm escolha todo dia. Vocês podem escolher ser felizes ou escolher ser tristes, vocês podem escolher ser estressadas ou viver uma vida mais leve. É escolha. Então, escolha o que vocês entenderem que faz mais sentido para a vida de vocês. Tá bom? Quem quiser conhecer a comunidade de mulheres empreendedoras que se chama Bate-Papo Sem Sapato, me chama. E bora fazer a vida rolar. Tá bom, meninas?